O texto que ficou para nós se chama A Reconquista da Identidade. Está no Homem Integral, né? Que está dando sequência ao nosso estudo, e ele fica dentro de um título maior, que é Maturidade Psicológica. Eu, quando vejo essas coisas, eu falo assim, gente, eu tenho uma dificuldade com esse negócio da psicologia. Eu brinco com o João que a única psicologia que eu entendo mais ou menos é a psicologia das massas, né? Quando essa coisa vai muito para o individual, eu tenho uma certa dificuldade. Mas esse texto, ele vem falar de uma coisa que, segundo Joana de Ângeles, falta em nós, que é a maturidade psicológica. E ela começa já lá no início do capítulo, que o que cabe para nós é a reconquista da identidade, mas ela começa a falar na perda da identidade, né? E para ela falar da perda da identidade, ela começa a falar da perda da identidade do encarnado, do reencarnante, ainda criança, que numa relação com os pais, ela já aprende a reprimir, né, o que ela é, o que ela traz de si. Então, ele vai falar assim, a forma como nós, pais, lidamos com os nossos filhos e cerceamos e buscamos uma super proteção para evitar que, né, que o pobrezinho coitado sofra. E aí a gente vai, dentro dessa nossa relação com os filhos, né, apagando, tanto é que chama mecanismo de evasão. Né? Vamos, de uma certa forma, abafando, né, essa questão da identidade. E aí, mais na frente, um outro subtítulo, ela vai falar muito também do problema do espaço, quer dizer, a família se amplia, e aí a gente já tem um outro espaço, a escola, já temos a sociedade, né, nas nossas relações, onde desde o processo do nascimento, a gente vai, então, criando em nós o que ela vai chamar de imaturidade psicológica, né? E isso leva o homem a anular a sua própria identidade. Então, ela vai dizer que nós aprendemos, desde o momento que nascemos, né, a anular o que nós somos, o que nós trazemos em nós. Então, eu queria pensar aqui com vocês um pouco, queria que vocês falassem, o que vocês entendem por identidade? Que silêncio, olha, que lindo. Sebastião, está falando em relação ao que é nós mesmos? Né? Porque ela vai falar assim, a gente chega um momento na vida, que é o texto, que é a reconquista da identidade. Nós aprendemos a ir perdendo a identidade. E agora nós temos que reconquistar essa identidade. E é a proposta do homem integral, né? Já que o homem integral, ele não é só o ser biológico, ele não é só o ser psicológico, não é só o ser emocional, é o ser espiritual, ou seja, na toda a sua complexidade, com valores, com defeitos e tudo mais. Né? Quer dizer, é um homem que está se fazendo ainda enquanto ser humano, né? Num processo evolutivo. Então, eu queria saber o que vocês entendem por identidade. Sebastião, é o Oi, seguinte, eu não sei expressar assim, completamente em palavras o que seria identidade, não, mas certamente eu acho que você tem uma identidade quando você é capaz de expressar conforme os seus próprios valores. Eu vejo assim, sabe? Quando você tem identidade, e essa identidade sua, ela se manifesta, ela está coerente com seus atos. Então, quando você tem que
diminuir quem você é em função de, né, da sociedade, de valores da sociedade, você vai perdendo essa identidade para abrir espaço para outros valores, né, que muitas vezes você não compartilha. Isso, pelo menos é assim que eu sinto, né? Eu acho que isso acaba gerando muitos conflitos internos. E esses conflitos acabam acompanhando a gente a vida inteira, né? Então, eu acho que é um pouco do que você falou aí da infância. Não sei se eu compliquei, mas é só a sensação. Eu vejo, Sebastião, como identidade, cada pessoa é única e exclusiva, igual ao digital. Eu não sou igual a ninguém e é esse ser que eu sou. Então, eu me reconheço o que eu sou hoje e tudo que eu fui. E tudo que eu fui faz parte do meu processo de crescimento. Entendeu? É entender quem eu sou e como eu cheguei até esse caminho. Quem eu sou hoje, como é que eu me construí. E que eu sou única e exclusiva, não existe ninguém igual a mim. Entendeu? Eu acho que eu me defino identidade como isso. Né? O que me difere do resto do mundo. Né? Mas também o que me faz parte do mundo, né? Porque eu sou humana, então eu tenho traços de igualdade. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu sou única. É complexo, né, mesmo, né? Eu acho que é complexo, porque, ao mesmo tempo que eu sou única e exclusiva, eu me identifico com a raça humana, né? Então, eu tenho coisas em comuns com isso, né? Então... Eu Sebastião, acho que pegando pode falar, Simone. Aí, pode falar. Pegando um gancho aqui com o que a Andrea falou também, o que eu entendo de identidade é isso também. Tipo assim, é o que realmente me identifica. Né? Quem que é essa pessoa, esse espírito que está aqui hoje, né? Com toda a sua bagagem, né? De tudo que eu já vivi, né? E construir. Então, ou seja, toda a minha história pregressa me identifica como eu sou hoje. Mas isso, ela também não está finalizada, porque eu ainda tenho muito que caminhar. Então, essa identidade, ela está sendo construída, né? A cada instante. E quando você falou da questão que a Joana Jones fala que a gente tem que buscar a identidade e hoje em dia a gente tem se afastado dela, então eu vejo isso também como aquela busca da essência mesmo, né? Daquela centelha divina, da nossa essência luminosa, né? Como criaturas né? De Deus, né? Criadas por Deus. Então nós temos essa centelha que realmente nos difere, né, de todos os outros, que nos faz sermos únicos, como a Andrea falou, mas, ao mesmo tempo, nos coloca semelhantes, né, a todos, porque nós somos todos irmãos, fomos criados viemos de uma única fonte. Né? Então, assim, é nos identificarmos, é sabermos quem nós somos diante dessa imensidade, né, do universo, né, do cósmico mesmo, essa coisa da essência como uma criatura divina, né, e me posicionar e me identificar nesse todo. Então, é um processo em construção, né, então não é uma coisa engessada. A identidade, ela não tem como falar, eu sou assim, eu sou fulana de tal, sou assim, sou assado, sou assim, sou assado. Né? Isso não existe. Eu estou assim hoje, né? E me identifico dessa forma, mas isso está em construção, vai mudar, porque eu ainda vou viver muita coisa, né? Por aí. Raquel, você ia falar? Eu ia falar, era mais ou menos na linha do que a Simone falou aí mesmo, sabe? Não tem muito a acrescentar, não. Era justamente nisso, pensando, né, em seres únicos, criados, né, por Deus, e com essa essência aí, e que, à medida em que a gente vai caminhando, a gente se afasta dessa essência e nos deixa, vou usar a palavra contaminar, porque eu não estou achando outra, nos deixa contaminar pelas regras sociais, pela imposição
de um momento da história que você está vivendo, de acordo com o tempo que você está vivendo. Porque você, apesar de ser um espírito único, você vai vivendo em várias épocas e você também é produto dessas épocas, você também sofre influência disso. Então, fica muito difícil para a gente, às vezes, buscar essa essência, porque ela vai sendo como que aprisionada ou tampada, né, pelas questões que a própria sociedade te põe, pela educação que você recebe, por toda a influência do meio externo, né? Que é de acordo com a época que você está vivendo. Então, acho que passa por isso aí também, quando ela fala que a gente tem que buscar novamente a identidade, né? Como é que é o termo aí, Sebastião? Que você falou? Reconquistar. Reconquistar. Eu acho que nesse sentido, assim, passa para mim mais ou menos isso. Fala, mano. Ô, Sebastião, eu até fui ver ali se eu achava o exemplar aqui de Caso do Homem Integral, que eu queria entender essa história de perda da identidade aí. Vamos ver que caminho que vai, né? A identidade, o que o pessoal falou, do ponto de vista científico, tem muita coerência. Andréia, Raquel, Simone. A identidade é resultante de dois vetores, né? Um subjetivo, próprio, pessoal, e um social, né? Então, os autores, os pesquisadores da área vão falar o seguinte, ó, a identidade ela é resultante de alguma coisa que eu me vejo e que o outro me vê assim também. Se for só um vetor, só a pessoa que se vê, ou só o outro que a vê assim, a identidade, digamos, está incompleta, vai ter problemas. Eu sempre brinco isso com aluno em sala de aula, você sabe disso. Se o aluno não te reconhece como professor, né, tem aqueles atributos de autoridade, de algum nível de saber, alguma coisa, você pode chegar lá e falar e brigar, eu sou o professor total, ele não te reconhece, né? O adolescente vira para os pais, para as mães, no momento, e não reconhece. Fala, não, eu sou seu pai, ele vai questionar esse lugar. Então, a identidade seria resultante disso. E esse vetor subjetivo, ele teria duas características que é mais ou menos o que a Simone, a Andréia, a Raquel falaram. Uma é uma permanência, os autores usam aquele conceito de sameness, né? Tem alguma coisa sua que permanece, então você encontra, né? O Léo virou e falou assim, ó, vê o Sebastião aí, me remete aos 16 anos. Então, tem algumas características que permanecem e essas características elas têm que ter uma certa coerência, né? Elas têm que ter uma interpretação para aquela pessoa que está interagindo que faça sentido, né? Então, quando a gente pensa dessa forma, a identidade você não perderia ela, pelo menos não no sentido imediato, né? Ela poderia ser, a Raquel falou, acho que a Raquel comentou, e a Simone, ela vai sendo transformada, vai sendo reconstruída. Por exemplo, a pessoa aposenta, aí ela vai mudando a identidade. Né? Nos primeiros momentos, ela age, fala, se comporta, sendo aquela mesma função que ela exerceu, depois essa identidade vai mudando. Ou talvez mude mais rápido para uns, mais devagar para outros. Agora, aplicar isso na vida espiritual para outras várias existências, falando só da dimensão material aqui, né? Da dimensão do ponto de vista da ciência. Não, tranquilo. Depois você vai lá no capítulo, João, já que você está querendo olhar, é o capítulo 6, tá? Maturidade psicológica. Aí você dá uma lida lá. Se você quiser, eu te mando o PDF do livro. Então, a Joana de Ângeles começa a tratar da reconquista, mas antes de voltar, eu quero ver aqui o Michaelis aqui. Ele vai falar o seguinte, entre os vários itens sobre identidade, o terceiro aqui ele diz o seguinte, aquele que constitui para que uma coisa seja sempre a mesma, ou da mesma natureza. Né? Quer dizer, a identidade, ela é aquilo que nos constitui,
né, que seja o verdadeiro eu, o verdadeiro Sebastião, e não um Sebastião, né, fruto de vários silenciamentos da nossa identidade que a gente faz e que o caminhar da vida aí nos contribui para isso. Mas não vamos chegar lá. Bom, então, ela vai falar que a imaturidade psicológica do homem, né, ela leva o homem a anular a própria identidade. E isso acontece em relação às lutas, tá? Ela vai usar esse termo em relação às lutas e ao mundo com suas características agressivas. Né? Então, as lutas, elas podem ser tanto internas quanto externas, né? E aí a gente, para falar dessas lutas, eu trago muito mais para as questões do nosso íntimo mesmo, as lutas internas, em face à agressividade interna, em face ao que o mundo exterior a nós, né, espera, deseja, ou simplesmente queremos também satisfazer a essas motivações do mundo. Então, ela vai falar aqui que nós temos essa luta entre o eu e, né, o que vem de fora de mim, né, nos leva, muitas vezes, a um complexo de inferioridade. E esse complexo de inferioridade, ele vai fazer com que nós nos acanhemos, né? E ao nos acanharmos, nós deixamos de ser nós mesmos e passando a ser algo, né, ou aceito, né, que satisfaça o outro e por isso talvez nos satisfaça também. E essa relação do anular a minha própria identidade, ela vai criar em mim, né, medos, né, e esses medos, fragilidades e uma fuga de mim mesmo. Né? Eu posso querer não me reconhecer e fugir de mim mesmo. Que é como se a minha identidade fosse uma ameaça a mim mesmo. Né? E esse processo, que ele é construído lá desde o nascimento, né? A proposta da Joana de Ângeles com esse texto, ela vai nos propor a reconquistar o que nós somos. Cada um de nós reconquistar a nossa individualidade. O texto vai trabalhar o tempo todo, bem boa parte dele, discutindo essa questão, né? E tem um momento aqui que ela fala uma coisa muito interessante. Ó. A identidade é, portanto, a individualidade real, modeladora da sua vida, usufrutária dos seus atos e realizações. Essa identidade real. Ó, Sara está aí, tudo bom, Sara? Essa identidade real, né, que nós trazemos, né, é essa identidade real que nós temos que buscá-la, que reconquistá-la. Né? Ô, João, eu não sei se a palavra correta é perda, tá? Porque perder a identidade é deixar de ser você mesmo. Né? Eu acho que eu entendi o que você quis dizer aí. Né? Mas é um silenciamento de nós mesmos. Né? É abafar aquilo que nós realmente somos. Né? Porque se nós perdermos, depois que você perde, para você reconquistar, é praticamente impossível. Você perdeu, como é que você vai reconquistar? Você pode reachar, reconquistar não. Mas é porque ainda encontra em nós. Nós não perdemos, está em nós. Você ia falar? Eu estava pensando aqui, a melhor solução que eu consigo achar para isso aí,
porque é um negócio complicado. Se você falar assim, ó, eu tenho que fica parecendo, se eu seguir um caminho muito torto aqui, vai ficar parecendo o seguinte: tem um eu que já está pronto e que eu não posso perder. E não é isso. Não é isso. Né? É uma adesão do eu ao divino que há em mim. Eu acho que é isso. Né? Porque se eu estou pegando aí o próprio Emmanuel lá no Pensamento e Vida, se eu consigo aderir à minha vontade a essa consciência, não é? Que está gravada em mim. Deus está na minha consciência, está em mim. Se esse eu, que a gente fica sobrepondo tanto à vontade de Deus, porque não é assim que funciona? Uhum. A vida mostra para a gente uma coisa, agora à tarde estava esperando a reunião começar e vendo um filme aqui no Telecine, chama Entrevista com Deus. Não sei se você já viu. Não, Um rapaz que é um casal bem jovem, assim, parece. Eu peguei o filme, já tinha começado, a moça traiu o rapaz e ele entrou numa crise. O cara era veterano de guerra e profundamente religioso. E aí ele faz uma prece e Deus aparece para ele. Deus é um senhor, de tipo uns 60 anos, e esse ex-veterano agora é jornalista e parece que ele está fazendo uma entrevista com Deus. Então ele fica questionando Deus. Ele fala assim, não, mas por que você não resolve a vida da gente? Por que a gente fica sofrendo? Quer dizer, ele não quer aderir à vontade dele, a de Deus. Ele quer que Deus faça adesão à vontade dele. Né? Então, você tem que ir lá resolver os problemas do mundo, por que você deixa a gente sofrer? Então, aí a questão dessa identidade que a Joana de Anjos está propondo, eu entendo sim. Eu não sei se eu estou entendendo correto. Né? É isso mesmo. Uma adesão a esse propósito divino, né? E aí está bem próximo do Evangelho, né? Não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Todas as falas grandes dos apóstolos, do próprio Jesus, né? São no sentido da gente diminuir o eu, a importância desse ego que a gente coloca tão grande e reconhecer a importância de Deus na gente, né? Parece que é isso, não sei se está certo. Você aplicando o texto da Joana de Ângeles à doutrina espírita, praticamente isso. Porque nesse livro, inclusive, nesse capítulo, Joana de Ângeles quase não fala em Deus. Ela quase não fala em Evangelho, em Jesus. Quando você lê o Homem Integral o tempo todo, ela quase não cita. Eu acho que eu vou até fazer uma pesquisa depois no PDF lá para ver quantas vezes ela usa essa palavra Deus, Jesus, Espírito, Evangelho. Ela trata realmente a individualidade, né? Ela trata realmente o ser humano, e esse ser humano alocado na Terra nesse momento. Então, a Joana de Anjos vai falar, já que nós temos, então, essa individualidade, e essa individualidade, que ela é inerente a cada um de nós, e nós somos imaturos nessa nossa individualidade, né, uma imaturidade psicológica, a ponto de não assumirmos a nossa individualidade, de termos sufocados na nossa individualidade, assumindo personagens, papéis, né? E aí ela vai falar o seguinte, isto, então, ela vai usar o termo do caleidoscópio. No caleidoscópio das individualidades, que é a sociedade, né? Então, nós temos aí vários indivíduos, né, imaturos psicologicamente, né, se relacionando, né, e vivendo. E esse conflito das individualidades, né, dessa vivência compartilhada, né, que ela, né, gera o quê? Vivências individuais. Apesar de todo o emaranhado, nós temos aí vivências individuais e aprendizados individuais. Então, essa maturidade, essa imaturidade psicológica, a proposta dela é que a gente encare essa nossa imaturidade, né? Que a gente busque a nos reconhecer, né?
busque a saber quem nós realmente somos. Lembram lá do templo de Delfos, né? Alguns dizem que estava no templo de Delfos, outros falam que foi o Sócrates mesmo, que desconheça a ti mesmo, né? É mais ou menos essa proposta que ela está querendo nos fazer aqui, né? Porque cada um de nós, né, é a nossa própria realidade, né? E essas realidades, quando elas se encontram, elas são conflituosas. E alguns, né, vão se destacar, né? E ela vai usar um termo aqui de temperamento mais vigorosos, ou seja, individualidades de temperamentos mais vigorosos se destacam como líderes, se destacam como alguém que influencia de alguma forma a sociedade. E nós, né, também, que temos aquele acanhamento que ela fala que gera toda essa, né, essa frustração do nós mesmos, pode nos gerar pessoas acanhadas, né, pessoas no sentido de reprimidas. Passamos muitas vezes a ter essas individualidades que se destacam como fatores de liderança, né? E aí a Joana de Ângeles fala que é uma condição complicada, porque a gente passa a seguir modelos, e esses modelos, ao se imporem, né, ao conseguirem uma projeção que nós queremos seguir, nós perdemos a capacidade de filtrar o que somos, o que pensamos, e passamos muitas vezes, né, a nos identificar e a perdermos, eu vou usar aqui, né, esse senso crítico que temos, de pensar, isso eu devo, isso não devo. E é engraçado, porque em momento nenhum ela fala em Cristo como o modelo. Nesse texto ela não fala, né? Quando a gente pega lá o Evangelho, ou melhor, o livro dos Espíritos, de modelo, os Espíritos diz Jesus, né? E é um modelo que a gente não tem erro, porque ele é um modelo, né, que psicologicamente é um ser maduro, né? E nós, na nossa imaturidade, muitas vezes nos espelhamos em outras imaturidades psicológicas, mas que se destacam, mas que têm... Oi, querida. Sebastião, o fanatismo seria justamente isso, né? Também. Você perder totalmente a sua identidade, né? Uhum. Exatamente. E a gente perde. Na verdade, André, né, como a gente falou, não é uma perda, né, mas a gente reprime, né, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado, né? E muitas vezes os nossos atos, muitas vezes aquilo que ouvimos, aquilo que a gente identifica valores que não coincidem com o nosso, mas a gente passa, de uma certa forma, a seguir, a ouvir, a dar atenção, né, a reproduzir. Fala, Hélio. O Hélio está querendo falar? Não. Oi, Sebastião. Sim. Estou aqui. Não, então, essa questão é muito da autenticidade, né? Uhum. Quando eu entendo, assim, da forma como você está falando né, do que eu também já li, é que essa ideia da identidade, que quando ela, né, você está coerente com a sua identidade, você se torna esse cara que arrasta multidões, porque você, essa ideia, né, que a gente tem assim, o exemplo, né? O exemplo é que faz com que os outros, né, te acompanhem, né, te compreendam melhor, né, o que você está fazendo, né? Uhum. Isso acontece quando você, esta pessoa, né, ela é coerente com a sua identidade, né, quando ela assume isso, né? Eu dou o exemplo, assim, por exemplo, do Chico Xavier, né? Acaba se tornando uma liderança que você respeita porque
é coerente, né? Ele tem os valores e ele vive conforme esses valores, né? O que eu entendo desse medo aí é que você vai perdendo a sua identidade porque você passa a se comportar de forma a atender os seus medos. E aí, então, você se torna uma marionete, vamos dizer assim, nessa sociedade que vai definindo padrões de comportamento, né? E isso nos causa a gente violenta a gente mesmo, né? Então, assim, você começa a perder a sua identidade porque você tem que viver... Abafar, né? A Sandra está comentando aqui, abafar, tal. Bom, enfim, você tem essa perda, né? Quando você se encontra com essa identidade, você, de uma certa forma, começa a se sentir realizado. Porque aí você se liberta, né? E você passa a ser você mesmo. Essa busca aí, ela passa pelas maquiagens, vamos botar coisas, né, na nossa sociedade, maquiagem, os filtros de redes sociais, que hoje já virou um problema psicológico aí, que já faz parte de terapia, não é? Antigamente era a roupa que você tinha que vestir para você se empoderar. E geralmente, se vocês lembram da nossa infância, era aquele cara que era mais deslagado com a roupa, né? Que tinha um cabelo mais soltinho, é esse que fazia sucesso na turma. Por quê? Porque era ele, né? Ou pelo menos parecia que ele não precisava de assumir certos papéis da sociedade, né? Então, eu acho que essa busca aí que a Joana de Anjos fala é essa, porque sem você saber quem você é, você não pode caminhar para Deus e ter essa adesão a Deus. Porque primeiro você tem que saber quem você é. O que você gosta? Você fez certo curso? Foi por causa de status social? Foi para ganhar dinheiro? Ou é porque você tem realmente aptidão para aquela profissão? Isso é algo que norteia muitas vezes os jovens, né? Daí a imaturidade nossa, né? Porque até hoje, muitas vezes, né, muitos de nós ainda têm essa dificuldade de saber qual que é a sua aptidão, né, para o trabalho, né? Qual é o seu papel diante da sociedade, como é que você vai fazer isso, qual é a sua contribuição para a sociedade. Aí que está a identidade, na minha visão, da forma como Joana de Anjos coloca. Vai, João. Não, eu não... Hélio, eu até entendo isso, não sei, né? Mas, por exemplo, fala da autenticidade, eu posso pensar num grande líder, um grande líder político, que ele é autêntico, ele fala o que ele pensa não é nada bom, não bate nada com o que eu penso, ele se coloca, ele exerce uma liderança, sim, e do ponto de vista moral, entendeu? Ele não tem condição nenhuma. Então, não me parece que, assim, isso que você está dizendo, eu consigo entender de uma outra ótica, né? Então, você está falando, é bom o processo de autoconhecimento para todo mundo, porque desperta uma potencialidade nossa de influenciar as pessoas, não pelo que a gente fala, mas pelo que a gente é. Tem uma coerência nisso. Mas o conceito de identidade, porque senão fica parecendo o seguinte, que a gente já é alguma coisa, nós somos criados simples e ignorantes. Então, a gente tem que aderir, tem que colocar alguma coisa em nós, por nossa opção, né, para a gente fazer parte, conquistar essa maturidade. Maturidade me dá a ideia de um percurso que tem que ser feito, né, e avançar nisso. Eu fiquei pensando, por exemplo, se você me permite, Sebastião, o exemplo do Emmanuel, eu estava comentando aqui com a Cristina. Então, ele foi Públio Lento, lá no... Como é que chama? Há 2000 anos. Depois ele é o escravo lá no... 50 anos depois. 50... E depois diz que ele é o padre Manuel de Nóbrega, não sei aí se ele foi alguns padres aí na frente. Um outro, o outro lá na Alcione, lá, ele está presente, né? Então ele tem uma série de... Vamos pegar aí algumas encarnações que a gente tem notícia. Várias personalidades. Exato. Várias personalidades que ele se expressa. Mas deve ter, à luz do que a gente tinha pensado antes ali, uma certa coerência nessas... Do Emmanuel, não é? Não tem alguma... Deve ter, eu não
não sei se eu convivi com ele, de repente está aí até no GELP, sei lá, mas deve ter algumas coisas que quem conhece fala assim, esse é o Emmanuel. E deve que a gente tem, inclusive em personalidades que a gente não viu. Ele encarnou mulher, encarnou negro, sei lá, né? Então, essa maturidade me parece ser um percurso na linha evolutiva de conquistas morais, sabe? A minha divergência de você dessa questão da autenticidade é que ela não seria só de atributos psicológicos. É uma maturidade que está ligada, ou então, a atributos psicológicos associados a atributos morais. Porque só ser autêntico ou a qualidade é assertividade, né? Essa pessoa que é muito coerente com o que ela acredita. Tem pessoas que acreditam em coisas, até o exemplo que a André deu, fanáticos, né? Que acreditam e falam assim, não, mas é assim mesmo, né? E elas vivem, inclusive, uma crise de identidade quando essas situações... Eu vi um vídeo lá, não sei se foi Quebrando o Tabu, uma dessas páginas aí, que um pastor evangélico mostrava um grupo grande que ia receber alimentos, e ele falava assim, olha, gente, essa pessoal que está recebendo alimentos aqui, eu estou gravando esse vídeo para dizer, para agradecer a pessoa que doou esses alimentos, ou a pessoa, as pessoas, não sei, é um grupo espírita, ou é uma pessoa espírita, e isso é um negócio muito difícil para mim, porque eu aprendi que essa pessoa vai queimar no fogo do inferno, pelo fato dela ser espírita. Mas ela está doando a comida que vai alimentar esse povo todo aqui. Como é que fica isso? Quer dizer, está falando de uma crise de valores que remete da forma como ele via um grupo e reagia ao grupo, não é? E que eu acho que o que a Joana de Ângeles está dizendo é o seguinte, quando a gente tiver uma maior maturidade, nós vamos aderir mais, não ao que nós somos, mas ao que nós devemos ser, aquela divindade potencial em nós, aquela chama divina que a gente sabe que tem que estar para ser melhor. Porque se for o que eu sou, meu filho, o que eu sou está capenga ainda. Eu preciso aderir ao que eu preciso ser. Reconhecer o processo de autoconhecimento fundamental. Eu preciso saber, eu estou aqui, mas eu preciso chegar lá. Eu não posso me satisfazer. É essa forma que eu vejo, sabe, Sebastião? Não sei se eu estou atrapalhando. Não, 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 não. A proposta é essa mesmo. Você sabe que eu detesto ficar falando o tempo todo. Sara, pode falar aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Sarinha. Então, eu queria só comentar, porque eu escutei o Hélio falando, e o exemplo que ele deu para mim, né, o que eu entendi, é se conhecer como pessoa ainda. E é mais profundo do que isso, a gente tem que ir além. Eu acho que o que mais nos afasta da nossa essência, é a nossa identificação com o nosso ego. E a gente esquece que a gente está num mundo ilusório. Então, a gente se identifica com o nosso nome, com o nosso sexo, com os gostos que foram adquiridos aqui na Terra. Com tudo, né? Tudo que está aqui na Terra. E essa não é a nossa realidade. Isso aqui é a ilusão, isso aqui é uma passagem. Então, o ego ele vai sendo construído ao longo da vida, né? Por causa de crenças, dogmas, paradigmas, tudo que a gente vai aprendendo, e para aproximar da essência, a gente tem que estar aberto a desconstruir tudo isso. E lembrar porque o tio João falou aí, né, que a gente deve ser, a gente não deve nada, nós já somos. A gente só tem que conseguir sentir, enxergar isso, porque está aqui dentro da gente. Então, é isso, é basicamente isso mesmo, porque a nossa consciência está aqui, né? Então, vai depender do nível de consciência que a gente se encontra para conseguir sentir essa essência. Se a gente for dissolvendo esse ego, a gente vai se aproximar mais ainda.
É isso. Por isso, Sara, que o texto se chama A Reconquista da Identidade. Porque nós já somos, né? Nós já somos. Agora, nós temos que reconquistar aquilo que, de alguma forma, né, nós ainda esquecemos, né? Nós somos seres espirituais, como diz o João, nós navegamos aí no tempo, né? A gente está, ele suscitou turbulentos, né? Foi um senador romano, depois um escravo, e quer dizer, ele vai construir, a partir de várias identidades, ele vai construindo um ser individual, que traz todas essas experiências, né? E aí, João, você falou uma coisa muito interessante, porque se nós somos... Vou te interromper rapidão. É. É que tem uma coisa muito importante também, para mim, né? A questão da presença, do aqui e agora, porque a gente vive muito no automático. Então, se a gente fizer tudo no automático, sem sentir mesmo, né? Estar presente no que a gente está fazendo, a gente está deixando o nosso ego conduzir, não é a nossa consciência. Então, tem isso também. E uma coisa que ajuda muito a gente se fazer mais presente, né? Tá sendo aqui agora, é a meditação. É só isso mesmo que eu queria acrescentar. E o ego, né, ele é um dos nossos adversários, e ele é um dos fatores das nossas quedas, né? Porque o ego é o eu, a satisfação do eu, né? Do aqui e do agora. Ô, João, você falou uma coisa interessante, né? Que se eu for assumir tudo que eu sou, eu vou correr o risco de fazer muita bobagem, né? E é aí que entra, né, os valores que nós aprendemos, que nós conquistamos, e esse é o embate em nós. Mas só que quando a Joana de Ângeles fala em identidade, né, eu acho que ela está falando mais do ser espiritual, imortal, né, que esse ser, ele não tem um fim, né? E é esse ser, e essa identidade que nós esquecemos, nós vamos perdendo e assumindo esse ego que a Sara falou, o ego hoje, Sebastião, ontem eu era outros, amanhã serei outros, né? Esses egos, que é o ego, fruto desse presente, desses embates, dessa luta, né, entre a satisfação do eu e, né, as exigências da sociedade para comigo, eu silencio a minha identidade, eu silencio o ser espiritual que eu sou, o espírito que eu sou, né, e passo a atender a essas necessidades que a gente está, basicamente, essas necessidades que a gente está atendendo durante a nossa vida aí, né? Que são necessidades, às vezes, muitas vezes, ligadas exclusivamente à matéria, né? Às satisfações pessoais. Tem uma frase aqui no texto, aqui, um parágrafo pequeno, que ela diz o seguinte: é um dever emocional assumir a sua identidade, conhecer-se e deixar-se conhecer. Né? Por que deixar-se conhecer? Porque se eu for me conhecer, muitas vezes eu vou ficar decepcionado comigo mesmo. Né? Se eu buscar saber quem é realmente o Sebastião, né? Que eu crio um personagem para que vocês também não vejam o Sebastião na sua plenitude como ele é, as nossas relações são assim, né? Ela vai dizer aqui atrás que são relações, como é que ela chama aqui? De superficialidade de encenações. Né? Essas relações né, que a gente cria, elas vão encobrindo o real,
ela vai encobrir o que nós, né, muitas vezes somos. Fala, João. Não, é só Ter psicólogo do lado para tratar de um assunto que a gente não domina é complicado, tá vendo? Mas o problema é da organização da comissão de estudos, que colocou dois paradigmas diferentes. E aí a gente tem que marcar isso. A visão da Andes é diferente da visão do Emmanuel. Pois Por é. quê? Porque o Emmanuel, ele vai dizer o seguinte, o problema não é o ego, o problema é a supervalorização do ego. Quando ele começa lá no primeiro capítulo do Pensamento e Vida, no segundo, falando a mente é espelho da vida, e a segunda, vontade, é o governante, vontade é atributo do ego. A vontade, ela está na minha vida consciente, eu tenho que virar e falar, eu quero, né? E aí você tem que entender que, sim, tem forças inconscientes, que o André Luiz até fala, que estão funcionando, as vidas passadas, os desejos, e tem as forças externas, o superego, a vida social, que nos inibe. E graças a Deus que nos inibe, e aí a gente vive, isso que a Joana de Anjos fala da superficialidade, o André Luiz e o Emmanuel vão falar assim, ó, essa parte, a gente mantém quietinho, porque tem que manter quietinho mesmo. Você já pensou se a gente fosse o que a gente é? Então, isso tem uma função. Essa visão do Emmanuel é diferente da visão da Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles ela dá uma ênfase, isso que você falou, né? Eu não tinha nem prestado atenção nisso. Ela não usa tanta noção de Deus, Não. ela está falando mais numa perspectiva psicológica, essa é a chamada série psicológica do André Luiz, da Joana de Ângeles, Joana. é diferente do Emmanuel. E eu acho que, assim, a gente tem que ir construindo essa metodologia que você está trazendo, é interessante, por quê? Porque ela traz para a gente pontos para refletir de qual visão que a gente se aproxima mais, né? Não acho que tem certo e errado, a Joana de Ângeles ela traz uma visão diferente do Emmanuel, né? E isso, como a gente está estudando as duas obras em paralelo, é bom para a gente fazer esse contraponto, né? Porque você colocou bem, para a Joana de Ângeles, o ego é um problema, assim, é essa dimensão a ser enfrentada, a ser minimizada. O Emmanuel vai dizer não, a dimensão a ser fortalecida, mas com os valores morais corretos, né? É uma visão, é uma perspectiva um pouco diferente isso aí. Ok. Ô, tio, Oi. tio João, você falou que você falou que graças a Deus que nos inibe, porque imagina se a gente fosse o que a gente é, foi isso? Sabe, eu estou dizendo o seguinte, a visão que o Emmanuel traz, ela é mais freudiana, ela tá mais, e o André Luiz corrobora lá, é o seguinte, a pressão social, ela tem ela tem um efeito desagradável, que é de inibir a gente, então a gente não pode ser exatamente o que a gente é. Se eu vejo uma mulher na rua, acho ela atraente, eu não devo procurá-la e vamos transar à força, mesmo eu sendo mais forte, eu quero. Então, a norma social, ela, em princípio, ela é um elemento de contenção que é importante para sustentar a base social. E que o problema seria, para manter essa ordem social, a gente, é o que você comentou, a gente acaba gerando, historicamente, que nós geramos um monte de hipocrisia, né? Então, vou fazer de conta que não tem atração nenhuma, mas vou criar uma série de mecanismos para justificar essa violência para essa mulher que eu quero. E isso é a distorção dessa pressão social que o grupo precisa até para manter aquele instinto, aquela necessidade de satisfação básica limitada. Então, a ideia é um pouco essa. Ficou confuso. É porque eu ia comentar assim que quando todos estiverem na sua essência, né, agindo pela essência,
não vai precisar mais dessas normas e tudo, porque a nossa essência é amor, né? Então já sabe o que tem que fazer ou não. Isso mesmo. Ô, Sebastião, Oi. eu queria comentar aqui, esse negócio do ego aí, é que, na verdade, assim, pelo, né, que eu entendo, assim, que o ego, ele não é um problema. Na verdade, o ego, ele é necessário porque ele é o administrador da nossa vida consciente, né? Então, assim, o ego maduro, né, a gente precisa dele, porque é ele que vai definir, que vai fazer com que a gente tome as decisões, que a gente vai, né, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei mais o quê, então, ou seja, é o administrador, pá, 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 pá. Agora, o problema, né, porque como nós estamos ainda no planeta de provas e expiações, então a gente não está aqui, não é à toa, né? Então, assim, então, na verdade, nós estamos aqui, acredito eu, que também que é para educarmos esse ego, né? Que igual o João falou, o problema é o ego, o superego, lá igual ele falou e tal, mas, né, é o ego distorcido, é o ego imaturo, né? Que muitas vezes a gente não deixa ele no lugar e na função a qual ele se faz presente na vida humana, né? E aí a gente meio que supervaloriza, né, esse ego, distorce, né? E aí é onde a gente começa a ir por caminhos não muito felizes e acaba se distanciando do que é verdadeiro, né? Porque exatamente a gente começa a valorizar esse eu como, né, tipo assim, é um poder de decisão, mas aí eu já começo a colocar esse poder de decisão acima do que ele realmente precisa fazer, né? E aí eu começo a me achar o máximo, que é isso, aquilo, outro, e eu vou me afastando, né, dessa identidade e do que é realmente importante, né, na vida. Porque a gente não pode usar a palavra ego em substituição a egoísmo, né? São coisas diferentes, né? O ismo é a doutrina do ego. O ego, né? Eu estou acima de tudo. Então, o problema nosso é esse. Quando a gente fala em ego, no sentido que é colocado, é exatamente esse ego exacerbado que se coloca acima do outro, né? Isso aí é tranquilo. Então, nosso horário está avançando. Desse modo, tem uma frase que eu acho que é importante a gente pensar nela, é o seguinte: ó, deste modo, o indivíduo tem o dever de enfrentar-se, né? E descobrir qual é a sua identidade. E, acima de tudo, aceitar-se, né? Porque ao descobrirmos e vermos que nós temos problemas, temos defeitos, né? Temos coisas que precisam ser melhoradas, nós temos que aprender a nos aceitar, né? Para transformarmos, para fazer o que a Sara fala, somos seres em desconstrução, estamos nos desconstruindo o tempo todo, né? Porque o nosso ego ainda é o ismo, né? Então a gente está o tempo todo tentando se desconstruir para sermos o que realmente somos. Porque nós criamos várias formas de estar, né, se mostrar, que não fazem parte daquilo que realmente temos. O João está incomodado ali, né? Não faz, não, então tá bom. Que não faça, que não é parte daquilo que nós realmente somos, né? São personagens que criamos. E aí, ela entra num parágrafo muito interessante, que ela fala que a sociedade é construída por pessoas de gostos e ideias diferentes, estruturas psicológicas diversas, né? Das aparentes divergências surge o equilíbrio possível. Ora, Joana de Ângeles, nessa frase aqui, ela vai falar um pouco dessa diversidade, né, que são as várias formas, né, de indivíduos, de individualidades que temos, né? E já que eu tenho que me aceitar com todas as minhas questões,
conhecer-me e aceitar-me, em que momento que eu também não sou um problema para outra individualidade, porque eu quero que aquela individualidade não seja o que ela é, né? Que aquela individualidade ela se mascare para que eu possa aceitá-la, ou pelo menos, né, não ter algum problema com ela. Então, a Joana de Ângeles ela vai dizer o seguinte, que é importante eu me conhecer, eu me aceitar, mas na convivência social é importante também eu aceitar, né, outras individualidades, independente de como essas individualidades sejam. Agora, aceitar, né, não quer dizer ser conveniente com as falhas, né? Tem questões aí que a gente tem que entender, né? A gente tem que aceitar o outro, mesmo que eu não concorde com o outro, mesmo que o outro, o que ele faça não seja horroroso, não seja legal, mas eu tenho que aceitá-lo como individualidade. E uma individualidade que está num processo de reconquista também, de reconhecimento também, né? Como nós somos individualidades em processo de reconhecimento. Esse é o exercício da tolerância. E é interessante que eu li um tempo atrás um dos livros da Modesta Cravo, onde ela fala, né, falando da transição, ela vai dizer que a regeneração será o espaço da diversidade, né, da aceitação do outro como ele é. Porque a partir do momento que aceitamos o outro, as outras individualidades, os conflitos externos, né, eles vão se extinguir, né? E aí nós temos essa sociedade, nós temos um equilíbrio possível, mas podemos ter um equilíbrio melhor do que o que nós conseguimos hoje, né? E aí é o próximo passo que nós vamos, né, dar enquanto sociedade, enquanto planeta, que é chegar nesse mundo que entenda que se aceita a si mesmo e aceita o outro, né, como o outro é, com a outra individualidade como ela é. E essa individualidade, ela é a manifestação da própria vida, né? Ela fala no último parágrafo, na última frase dela, né, a própria identidade é a vida manifestada de cada ser. Cada ser vai se manifestar individualmente, como ela é, né? No momento aí da maturidade, né, nós seremos nós mesmos, nós não precisaremos, e talvez nem saberemos como mentir, né, como disfarçar o que somos. E seremos aceitos e saberemos aceitar o outro também, né? É a lógica, é o caminho que a Joana de Ângeles traz nesse texto. Eu acho que vale a pena a gente ler quem quiser ler durante a semana, porque é um texto legal. Eu acho que é o que a gente dá conta. Sebastião, E eu posso queria falar? agradecer muito o João aí. Fala, quem fosse. É o seguinte, eu acho que o grande pulo, a gente já até estudou essa página na reunião de terça, e essa questão da aceitação, no sentido do conhece a ti mesmo, quando a gente aceita, porque eu acho assim, pelo menos um movimento que eu vivi, e algumas pessoas com quem eu conversei, né? Quando a gente começa a estudar a doutrina, a gente sente uma urgência em essa coisa de vencer o homem velho e de mudar, de ser uma pessoa melhor, né? Só que aí a gente acaba, às vezes, negando tendências que a gente tem e achando que a gente já está um passo à frente, sabe? Aí a gente assume posturas daquela pessoa que é mais calma, aquela pessoa boazinha, não, porque eu preciso conviver bem na casa espírita, eu preciso dar o exemplo, eu preciso ser uma pessoa melhor, e aí eu começo a agir como se eu fosse uma pessoa melhor. Só que isso não se sustenta, porque eu ainda não sou. E, às vezes, a gente começa
achar que a gente já não é o que a gente é de verdade, sabe? Não sei se está muito confuso, mas aí é onde a gente cria, do que eu estudei desses negócios, eu achei assim, nessa parte que mais me marcou, foi que quando a gente busca essa autenticidade, que ele falou, assim, de ver quem a gente é, aceitar quem a gente é. Eu não gosto do que eu sou, em algum aspecto. Eu sou uma pessoa ainda muito orgulhosa, por exemplo. Então, quando eu me vejo, eu falo, nossa, essa atitude minha é por orgulho. Se eu consigo parar e analisar, por que eu estou com raiva do fulano? É orgulho que eu estou sentindo, porque eu acho que ele não tinha o direito de agir diferente do que eu propus, por exemplo. O fundo é orgulho. Então, às vezes, é mais fácil, entre aspas, a gente fingir que a gente já não é tão orgulhoso, mas quando a gente faz isso, a gente perde essa identidade real, que é onde a gente precisa, é o material que a gente tem para trabalhar de verdade, sabe? Se eu não reconheço quem eu sou, eu não tenho como mudar. E reconhecer quem a gente é, igual você falou aquela hora, é muito difícil, que a gente vê coisas que a gente não quer. A gente pensa, às vezes, que já tinha vencido determinadas coisas, e a hora que a gente tem a coragem de olhar mesmo para dentro da gente, a gente vê que ainda não venceu. Só que aí, quando a Joana fala do aceitar o outro, por quê? Quando eu vejo o quanto é difícil para mim ainda, o quanto ainda tem coisa bagunçada dentro de mim, que eu já queria ter conquistado e mudado, eu também aceito o outro na hora que eu vejo ele fazendo coisas ou tomando atitudes que eu vejo assim, ah lá, ele está igual a mim mesmo. Ou então, se em algum aspecto eu já consegui avançar e o outro age daquela forma, mas a hora que ele age de uma maneira que eu considero errada e que eu já não ajo mais, eu consigo entender. Nisso eu já avancei, mas esse meu companheiro ainda não. Então, eu achei assim, fantástica essa página, essa coisa dessa autoaceitação, porque primeiro, para eu conseguir mudar alguma coisinha, eu primeiro tenho que aceitar que aquilo existe dentro de mim de verdade, sabe? Uhum. É isso que eu queria falar. Essa página dá para fazer assim muito tempo de debate. Achei legal o João pontuar umas coisas de Emmanuel, porque eu tenho achado, estudando pensamento e vida também, eu tenho achado confluências, sabe? Acho que a gente precisa estudar mais e conversar mais sobre isso.